Olá a todos, Bruno Vanderlei aqui de novo e agora começando a minha nova série de vídeos aqui no nosso canal, a série Lendas das Telecomunicações. Essa série, pessoal, o objetivo é trazer profissionais de renome do mercado, não necessariamente somente de rede de computadores, mas sim de telecomunicações e TI de maneira geral. Então, a gente não vai se limitar somente aqui a trazer profissionais aí de rede de computadores. Não, a gente vai expandir isso. Hoje, por exemplo, a gente vai ter o José Raimundo Cristóvão, né, que é um dos maiores conhecedores de comunicação via satélite do país. Além disso, né, qual é o objetivo desses nossos vídeos? É que a gente passe um pouco da experiência dele, não somente a parte técnica, mas também as soft skills, né, dicas, né, para quem está começando, né, que são pessoas com décadas de experiência no mercado e certamente podem contribuir, né, comigo e com vocês também, para que a gente se torne aí um profissional cada vez melhor. E aproveito e faço a menção aqui também ao canal lá do Gustavo Calau, e porque eu acabei me inspirando nele, né? Eu vi os vídeos dele, eu acho que ele faz um trabalho fantástico de entrevista com pessoas. Eu vi e pensei, poxa, eu acho que eu posso fazer algo também, não igual, mas algo que também possa contribuir com vocês. Então, eu começo aqui esta série, esse é meu primeiro vídeo, eu peço que você releve alguma travada aqui, algum mau jeito meu, eu vou pegando o jeito aos poucos, né, e vai ficar muito bom aqui para os próximos, certamente. Maravilha, pessoal, então sem mais delongas, vamos com tudo com o primeiro entrevistado. Tudo bem, Cristóvão? Obrigado pelo Tudo seu bem, Bruno? tempo. Tudo ótimo. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Você está sendo o nosso primeiro entrevistado aqui da série Lendas das Telecomunicações. Acho que não tinha uma pessoa melhor para a gente Puxa, convidar do que que honra. você. E não podia ser uma pessoa melhor do que você, que é, além de um profissional aí que tem uma larga experiência em telecomunicações, né? Aprendi muito com você, né? Continuo aprendendo muito. Você efetivamente é uma lenda, né? E todo mundo que eu conheço reconhece a sua capacidade, né? O seu empenho e a sua dedicação, né? Nessas décadas aí de trabalho. Então, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e fique à vontade aqui, a casa é sua e vamos com tudo, como eu Eu sempre que falo. agradeço, Bruno. Eu agradeço essa grande honra. Muito obrigado. Agradeço aí ser o primeiro entrevistado pelo canal TI por Açaí, e especialmente por um profissional como você, que vem tanto ajudando a centenas de profissionais aí com o seu canal TI com Açaí há muito tempo. Muito obrigado, muita gratidão a você e ao canal TI com Açaí. A honra é minha. Então, Cris, a gente tem mais ou menos um roteirinho aqui, mas assim, fique à vontade, tá? Sinta-se em casa, até porque você está em casa mesmo, né? Então, vamos, Verdade, é verdade. vamos começar, né, com quem é o Cristóvão, né? Como é que você começou a sua carreira? Primeiro dá aquele apanhado geral aí, né, do que você faz hoje, daquele currículozão básico, né, que a gente costuma fazer aí para os profissionais. Bruno, eu sempre faço comparações, né? A sua carreira e a minha, ela em muitos pontos se assemelham. Você veio de Belém do Pará, eu cheguei muito pequeno aqui no Rio, mas sou sergipano da cidade de Aracaju, então sou nordestino nato, né? Embora criado aqui no Rio. Então, tanto eu como você, nesse país que é continental, né, por razões diversas, né, embora razões diferentes, viemos, vamos dizer, convergir aqui numa das maiores cidades do Brasil, que é Rio de Janeiro, e em busca de melhores oportunidades. Eu comecei em telecomunicações no início do ano de 73, né, falando a verdade, como engenheiro, né, não tô, eu estou pulando a minha parte de técnico, mas eu comecei como engenheiro mesmo, no início de 73, numa empresa japonesa. Eu sempre digo que eu tive muita sorte na minha vida de Deus ter me dado essa oportunidade de começar numa empresa que era fabricante, era não, é fabricante, a quem eu sou muito grato, que é a NEC, a Nippon Electric Company, que foi a minha primeira grande escola, assim, fora do ambiente acadêmico. E por eu começar na empresa japonesa, né, como o povo japonês já é
por natureza, um povo muito tranquilo, um povo muito calmo, muito compreensivo e muito trabalhador. Eu, vamos dizer assim, eu fui formatado, o meu HD foi formatado naquele dia a dia japonês, trabalhar muito, estudar muito e, sobretudo, ter humildade, né? Que é um povo extremamente humilde. E E eu, disciplinado, né? assim, assimilei essa verdade que é quanto mais humilde, mais a gente aprende com as novas gerações, com as velhas gerações, com as gerações intermediárias. Então, eu comecei na área de transmissão. Eu comecei montando, né, ajudando a montar os troncos de micro-ondas. Comecei pelo tronco Rio-São Paulo, trabalhei na expansão do tronco São Luís-Fortaleza, São Paulo-Porto Alegre, vários sistemas de micro-ondas. Naquela época ainda não tinha fibra ótica, né? Então a longa distância era feita por sistemas de micro-ondas, mais Certo. ainda na faixa de 4 GHz e 6 GHz. Em paralelo, também ajudei a montar os centros de TV da Embratel, né? Porque a NEC ganhou a concorrência, e nós, todos os centros de TV da Embratel, o que se faz hoje por satélite, naquela época era feita por micro-ondas. Então, tinha um programa qualquer do Rio que fosse para Belém, ela ia pelo tronco de micro-ondas, subia aqui até Brasília, né? Rio-Brasília, Brasília pegava o Brasília-Belém e lá entregava o sinal da TV Globo, Exato. entendeu? Deixa eu só explicar, perguntar para você aqui. Porque o pessoal, né, que assiste o canal talvez não saiba muito bem, mas aí nos anos 70 você não estava falando de necessariamente rede de dados, né? Você estava falando o quê? Talvez de telefonia. Não é isso? Explica um pouco melhor para a gente o que Telefonia que e você usava. televisão, principalmente, né? Uhum. Telefonia e televisão. E logo em seguida também nós tínhamos a parte de telegrafia, que ia como subconjunto do canal de voz, né? Uhum. Então, que a gente chamava de dados, né? Como até aquela época a gente chamava bits, não chamava símbolo por segundo, a gente falava bits, né? Bolt, sim. Que era a unidade Eu telegráfica. ainda cheguei a estudar isso. Então, era transmissão para levar canais de voz. Eu me lembro que, eu até hoje falo, você sabe muito bem, né, que eu adotei muitos amigos aí paraenses, né, lá nos cursos da UF, né, e sempre eu brinquei que uma das primeiras cidades que eu conheci do norte foi Ananindeua. Então, eu sempre brinquei. Quando eu vi o Rafael Turri pela primeira vez, eu coloquei o apelido dele de prefeito de Ananindeua, né? Era uma homenagem que eu estava prestando até hoje, presto ao estado do Pará e ao norte como um todo, né? Então Exato. você acertou, era só transmissão de voz, telefonia, né, unindo as centrais telefônicas desse país, né? Uhum. Porque indo um pouquinho antes de mim, né? Eram centenas ou até milhares de companhias telefônicas que existiam no Brasil, era tudo municipal. Cada município tinha sua companhia telefônica. Que loucura, né? Muita, Como é que muita você loucura. disciplinar e interligar isso tudo? Era um caos, imagino. Né? Só para contextualizar, que Era isso um... quando você fala UF, né, não é a nossa Universidade Federal Fluminense aqui do Rio, né, que eu tive a chance também de estudar, né, e ser professor, e você também, né, você acabou sendo professor e também aprendeu muito lá, né. E Ananindeua é a cidade, uma cidade do Pará. bastante. Sou muito grato à UF. Você fez o seu mestrado na Universidade Federal Fluminense, que é um celeiro de craques, entre ele você e muitos outros aí que, como outras universidades, né, que sérias como a UF, e ajudaram a desenvolver as telecomunicações no Brasil, né? Então, pulando essa parte da NEC, então na NEC eu cheguei na minha carreira, né, até chefe da seção de rádio, né, de implantação rádio. Já estava na época trabalhando na fábrica em Guarulhos, já tinha sido transferido do Rio para São Paulo, e de São Paulo, depois de alocado vários e vários anos no departamento de implantação em Rio e São Paulo, aí fui para a fábrica, né, que nessa época, né, que tinha quase 4.000 empregados, quase, é fácil. Era o boom das telecomunicações, né? Era o boom daquele... Quando eu comecei, na época, o ministro da Economia era o Delfim Neto, a gente falava milagre econômico, né? Uhum. O Brasil estava, vamos dizer assim, crescendo assustadoramente,
Então a gente até brinca, né? Na época se dizia, você não pode passar da rua e falar telecomunicações que alguém te puxa e oferece emprego, né? Oferecia emprego, né? Não tinha essa diversidade que tem hoje, né, Bruno? É a diversidade muito. Não tinha os recursos, Então, né? Recursos tinha educacionais que eu recurso, falo, né? muita coisa, várias É mesmo? universidades. Eu, quando fiz, era eletrônica, quer dizer, telecomunicações já tinha, né? A UF sempre foi telecomunicações, mas a maioria das universidades, eu fui engenheiro eletrônico, fui graduado em eletrônica, depois que eu fiz a pós-graduação, na época era lato sensu, foi em teleco, foi em telecomunicações, mas tinha muito incentivo para você estudar fora, assim, pelas empresas Sim. investiam, né? Para você estudar fora, e você vê que você mesmo investiu na sua carreira, você foi para o Canadá, não é verdade? Foi uma Sim, experiência sim. espetacular, que eu sempre recomendo. Aqueles que não tiverem recursos para ir para o exterior, uma das coisas que eu sempre cito é você ser, no mínimo, trilíngue hoje, né? Sem inglês, sem espanhol, e talvez mais uma terceira língua na nossa área, é muito difícil a gente caminhar, né? É Pelo muito menos o difícil a gente. essencial, né? Um básico, melhor. Um básico não, né? Mas um avançado, um intermediário. A pessoa tem que saber pelo menos ler bem para ela conseguir evoluir na carreira. Infelizmente, ou felizmente, essa é a nossa realidade. É verdade. Então, nesse meu período de NEC, né, de início de 73, eu logo, janeiro de 70, chegou em 75, meu chefe falou, olha, se prepara que você vai para o Japão. Eu falei, pô, como é que um paraibinha desse, sergipano desse, o que, que eu vou fazer no Japão? Aí eu cheguei no Japão em janeiro, um frio danado, né? Aquela falta de experiência de viagem. Eu levei uma jaqueta ali, ou seja, uma jaqueta de Jeans, né? jeans, que é para um frio de quase, sei lá, 5 graus, né? Vamos dizer É, assim. eu acho que não ia dar muita conta, não. E não deu, não. Um amigo que morava no Japão, vários amigos, né, da própria NEC, virou a minha família, né? A NEC virou a minha família, me socorreram, eu fui com o Rodolfo também, né? Me cederam lá um casaco e tal. E eu fiquei na fábrica da NEC, né, fazendo a minha especialização, na época, em sistemas de transmissão, principalmente micro-ondas UHF e televisão, e um pouco também de satélite, mas um tempo na fábrica de instrumento de medida da Aritzo, né, que concorria na época, ainda está aí vivo, na época com a Hewlett-Packard e com HP, outras né? empresas, várias empresas de instrumento de medida. E engraçado que você falou uma coisa interessante, como até meados dos anos 70 não tinha ainda dados, esse nome dados, embora telegrafia hoje fosse caracterizado como dados, né? Sim. Telegrafia, mas era ao contrário, a gente pegava o sinal telegráfico e transformava ele num sinal analógico, né? Para ele virar um sinal, não um sinal em si, mas para ele conseguir trafegar no sistema essencialmente de transmissão analógica, né? Que era tudo FM. Né? Então, era interessante, foi interessante você falar isso, que agora eu me lembrei que eu fiz uma especialização em sistemas de telesupervisão e telecontrole, cujo nome hoje é gerenciamento de rede. Pois é. Então, a gente tinha Tudo uma tem um começo, né? telesupervisão, cada fabricante desenvolvia, vamos dizer assim, os seus protocolos muito baseados naquela época em portas isoladas, né? END, OR, NOR, não eram ainda, software não era uma coisa desenvolvida, não era nem incipiente, né? Era muito incipiente. Então, mais tarde que eu vim tomar conhecimento, quando voltei anos após, que existia o TMN, né? O Telecommunications Management Network, que deu origem, vamos dizer, a quase tudo isso que a gente sabe Sim. hoje, uma evolução. Bom, em seguida, até que eu recebi um convite irrecusável, eu sempre tinha aquele negócio, pô, nunca vou sair da NEC, é um dos mitos que eu hoje recomendo para qualquer profissional que comece. Saia desse mito, que você vai trabalhar sempre na mesma empresa, e também saia desse mito que você vai trabalhar sempre na mesma profissão.
Isso não é verdade. Primeiro que a tecnologia muda praticamente hoje a cada ano, a cada até 6 meses em algumas coisas, né? Exato, exato. Você me permite até a comparação, né? Até 15 anos atrás, por exemplo, um profissional de telefonia analógica, telefonia digital, né? Era o estado da arte, né? E eram profissionais aí que talvez pensava que só ia trabalhar com telefonia a vida inteira. Aí surgiu o quê? Voz sobre IP, né? Telefonia IP, que evoluiu as ferramentas que a gente tem hoje, né? Microsoft Teams, né? Até o próprio Google, né? Que também tem ferramentas do tipo. E esse profissional, ou ele se atualizou, ou ele foi pro saco, né? E hoje, por exemplo, aqui, né? Eu, né? Você também, a gente trabalha com telecomunicações, rede de dados, né? Rede de computadores, TCP/IP, né? Que é algo que está em voga, né? IP versão 4 ou 6 agora, que considero praticamente implantado já. Mas pode ser que amanhã isso tudo, né, te rasgue e jogue fora. Vai aparecer outra coisa aí e vai revolucionar. Eu não enxergo isso agora, né? Mas isso pode acontecer. Então é sempre importante você estar atualizado aí, estar um passo à frente, né, daquilo que te acha, né, que vai acontecer. Né? Isso, eu até fiz um vídeo recentemente no meu canal, né, mostrando aí é, as possíveis tecnologias, né, que a gente vai ter no futuro aí, né, baseado em estudos da Gartner, né, que faz isso aí com bastante autoridade, né. Então você tem que estar sempre atento, né. Uma coisa, por exemplo, né, até parece que eu que sou entrevistador, né, o entrevistado, melhor dizendo, mas é, a gente que trabalha com rede de computadores, comandos, né, Cisco, né, muito comandinho, HAL, Juniper, isso pode acabar um dia, assim, e está acabando. Só eu criar um script, né, e começar a digitar um monte de comando numa tela preta, pode ser que daqui a 10 anos isso não exista mais. Né. Então, assim, é até uma dica que eu dou, né, assim, você tem que estar pronto para sempre estar se atualizando, né, que é o que você fez a sua carreira inteira, né. Pelo que eu conheço, né, você já trabalhou com transmissão, você já trabalhou com televisão, já trabalha com satélite, então você está sempre ali buscando, né, a evolução, né, o aprimoramento sempre. A gente tem que ter essa mente, né, essa mente que precisa estar sempre aí se renovando. Então, enfim, pode continuar. É isso mesmo que você está falando, né? Pulando para depois voltar. Hoje eu estou estudando bastante, já tem uns 2 anos, né? Que eu conheci um dos maiores gênios do Brasil na área de gêmeos digital, que é um gaúcho, é o Dr. Marcos Alberto, que hoje é um gaúcho que reside em Santa Rita do Sapucaí, ele trabalha no Inatel, um dos maiores gênios aí que o Brasil tem nessa área de gêmeos digital. E na época que ele me explicou com mais profundidade gêmeos digital, Explica pra gente aí. não, gêmeos digital é que hoje você modela um hardware, né? Você não vai ter mais um hardware específico para fazer uma determinada função. Vamos dizer, por exemplo, que você quisesse fazer um modulador. Antes era tudo à base de software. Hoje você faz o modelo matemático, o modelo físico-matemático. Se você conseguir modelar, transforma aquilo tudo em instruções de software. Claro que você vai ter que ter uma plataforma que eu chamo de corpo, né? Corpo é vamos dizer, a CPU, mas a memória, a parte que vai processar as instruções. Perfeito. E você configura aquele hardware genérico para ser, por exemplo, um modulador, com o mínimo de hardware possível, baseado numa modelagem que você fez. Quando aquilo estiver pronto funcionando, você tira uma cópia daquilo em software, que a gente chama de gêmeo digital. Interessante. Então, você vai ter várias máquinas virtuais, vamos dizer assim, ou mesmo reais, e vão, conforme você mudar determinadas instruções, determinados configs que você fizer, aquele hardware genérico vai ser uma diferente função que no passado era feita só por hardware. Então, cada vez que eu vejo para onde que a tecnologia caminha, hoje mais ligado à nuvem, né, que são grandes data centers até debaixo do oceano, interligados por fibra, interligados por satélite, computação de borda, quando você vai
cada vez mais pilhas de software para desenvolver software. Esses comandos que a gente hoje dá, cada vez mais você pega aquele conjunto de comandos e uma pessoa dizendo que pode dar um simples comando de voz para disparar aquele monte de comando que hoje a gente faz entrando com os dedos, né? Exato. Cada vez você fica assim, viajando aonde que isso vai chegar. Eu ouvi duas apresentações de um grande pensador italiano, né, que escreveu aquele livro Ócio Produtivo, e ele fala que cada vez mais nós teremos mais tempo livre para viver. Mas, por outro lado, a mutação dos postos de trabalho que vão ser oferecidos tem uma atenção especial disso aí que você está abordando, que é em que eu devo focar o meu objeto de estudo. É uma pergunta muito mortal. Porque se você for conversar com esse pessoal de teste vocacional, que são muito inteligentes, eles vão falar a mesma coisa, descobrir quem é você, qual é a sua personalidade, qual é a sua vocação, qual é o mercado de trabalho, né? Tem umas perguntas, assim, mais ou menos já default, né? De vários anos, né? Conheça-te a ti mesmo, quais são as suas habilidades, o que está em voga no mercado de trabalho. Depois de eu assistir várias e várias apresentações desse pensador, que agora me fugiu o nome, que é Domênico, não lembro o sobrenome dele. Domênico de Massa. Ele deu até tempo para o Roberto Dávila na Globo News, e eu tive a graça de revê-lo já várias vezes, e concordo com ele plenamente. Nós não podemos prever o que a tecnologia vai nos obrigar, né? Porque hoje o mundo é comandado cada vez mais por tecnologia, mais ciência e mais ciência. Então, o primeiro apelo, agora fazendo um paralelo, voltando com a minha carreira quando eu saí da NET, em 81 eu fui criar uma divisão de televisão em Salvador, ainda muito jovem. Eu fui convidado a sair da NET, eu só saí porque fui ganhar um pouquinho a mais, assim, quase 70% e morar em Salvador. Nada mal morar em Salvador. Fui morar em Salvador, mas o mais atrativo foi uma série de coisas, mas é o desafio, né? O desafio de fazer acontecer um equipamento chamado Vidiplex, na época, que tinha que funcionar. Ele trabalhava internamente digital, ele digitalizava o vídeo de 2 canais, transmitia só o campo par e o campo ímpar, e jogava numa roda de micro-ondas. Lá na ponta, a gente pegava o campo par e o campo ímpar por interpolação digital, isso em 81, hein? Interpolação digital, a gente ressuscitava o campo faltante no domínio digital, mas como só tinha transmissão analógica, a gente voltava para um voo de pico a pico analógico de cada canal. Isso me deu, assim, vamos dizer assim, uma coragem, na época, uma coragem muito grande, que era um equipamento que não funcionava, e eu fui para Connecticut, lá para a fábrica da Thomson, estudar e testar, e conseguimos colocar para funcionar junto com o fabricante. Aí, como a gente viu que a Bahia foi o primeiro estado das companhias telefônicas, olha que tinha companhia telefônica de estados ricos, como a Telepar no Paraná, tinha a Telesp em São Paulo, e outras, mas nós somos a primeira empresa que conseguiu interiorizar a televisão. Pouca gente sabe disso, não está no livro, em qualquer livro de história, mas o Estado da Bahia, e eu tive uma grande participação nisso. Então, eu peguei muita coragem e falei naquilo, meu Deus, eu posso, eu quero, eu vou vencer, porque eu já era chefe de divisão, né, com 32, 33 anos, muito jovem. Falei, agora eu vou em frente. O que pintar de tecnologia, basta eu estudar, eu ter chance, ter acesso à fonte de consulta, né? E, se possível, prática. E é isso que eu digo para os jovens. Acredite em você, acredite no seu potencial, nunca desista, você pode, basta você querer. Se você quiser, se tiver uma oportunidade melhor ainda, que eu tive, siga em frente, sempre acredite em você. Então, na Tele Bahia,
eu tive meu tempo como gerente de divisão de TV, né, que foi a, a minha separação da minha primeira esposa, já com filhas pequenas gêmeas, aí retornei ao Rio e entrei na Embratel, no departamento de satélites. Uhum. Então, você na NEC sempre foi micro-ondas, sempre TV. Na Telebahia, divisão televisão. Então, eu parti de sistemas de micro-ondas, telesupervisão e centro de TV para a gerência de televisão na Telebahia. Ou seja, de um fabricante eu pulei para uma operadora estadual do Nordeste, que é a Telebahia. E vim para a Embratel, para onde eu sempre trabalhei pela NEC. Só que eu não era empregado, sempre trabalhei como fabricante, instalando os centros de TV, o centro de TV e o sistema de micro-ondas da Embratel. Na Embratel, eu trabalhei no departamento nacional e departamento internacional. Na área de sistema nacional, departamento de comunicações domésticas via satélite. Então, eu vivenciei no meu departamento o projeto de montar o lançamento do satélite BrasilSat A1 em 85, eu já estava, acompanhei isso de dentro, trabalhando. A criação de Guaratiba em 83. Guaratiba aqui no Rio, né? Só para o pessoal ir contextualizar, né? Aqui no Rio de Janeiro. Eu moro bem pertinho aqui na Recreio dos Maneirenses. Em 86, o lançamento do BrasilSat A2, né? Então, nós já tivemos 5 satélites de governos, né? Isso, a maioria da imprensa nunca divulgou isso, mas antes do SGDC tivemos 5 satélites de governo, só 5 satélites de propriedade do Estado do Brasil, né? Do Estado do Brasil, não falo governo, porque governo é uma coisa transitória, mas do Estado, nação, né? O SGDC é o 6º satélite. Então, na Embratel, uma época, surgiu a oportunidade de eu ir para a área, ajudar a área comercial, como engenharia comercial. Então, nós fundamos a engenharia comercial e tinham 3 engenheiros. Um deles é o Walter, que você conhece. O Walter era responsável pelo Transdata, que era comunicação de dados, como a gente diz, de dados transparentes, vamos dizer, 9600, né? E o Manuel Quintão, que era pela Rempac, ele era responsável pela engenharia comercial da Rede Nacional de Pacotes, era bem jovem, o Manuel. Rempac. Tinha o Vieira, que era da parte de voz, e eu pela parte de emissão. Não, desculpa, gente. E eu era... Pode continuar. Nada, pode seguir. Não, eu ia falar sobre a Rempac. Não, eu era responsável legal, por contar. É algo bem interessante de mencionar. Primeira rede nacional. Estou contando para ver como é um perfil híbrido, né? Que eu era só de área técnica e, de repente, você vai ajudar a área comercial a criar o que seria chamado de engenharia comercial. Hoje o pessoal chama de pré-venda, né? Sim. A engenharia comercial. Eu nunca imaginei trabalhar na área comercial, né? Mas eu gostei de ajudar. Mas aí surgiu uma oportunidade de eu ir para a área internacional, né? Já estava quase montando para 3 anos depois a minha saída, que eu já estava dando aula de novo, aula à noite, consultoria, horários vagos, né? Aquele espírito empreendedor que você também tem aí com o canal. É uma carreira paralela e muito importante, que não contraria os contratos de trabalho com as empresas que nós temos, de jeito nenhum, que é a parte de ensino. Então, eu fui montar, né, fazer o projeto de instalação do primeira videoconferência, a primeira sala no Brasil. Foi meu último trabalho na Embratel. É mesmo? Eu saí da Embratel em 1990. Foi a primeira sala de videoconferência. Eu fui estudar videoconferência. Na época, era uma alta velocidade de 256 kilobits, que era altíssima velocidade. Não, na época deve ser um absurdo. Eram uns codecs enormes, Bruno, eram uns codecs muito grandes. Então, eu enfiei a cara naqueles manuais, né? Por isso tinha que saber inglês. Eu enfiava a cara, agradeço o rock and roll de ter aprendido inglês com 14 anos no IBIL. O rock and roll que me motivou a isso. E eu encerrei a minha carreira na Embratel com essa sala de videoconferência internacional, pedi demissão para começar a minha carreira como voo solo na Unisat, com um amigo meu que estava acabando o mestrado dele em satélite na PUC. Ele acabou o mestrado, o Olavo, e nós falamos, a gente até brincou um com o outro, disse, rapaz, se a gente continuar aqui na Embratel,
para a gente chegar a diretor, vai ter que assassinar uns 300 engenheiros formados no ITA em 1950. Fala, bom, nós não queremos nos tornar assassinos, então vamos pular fora e tentar um voo solo. Foi uma brincadeira que demos num chope. Não, legal saber disso aí. Eu lembro que você já me contou algumas histórias, né, que eu achei muito interessante, especialmente quando você trabalhava lá no início da sua carreira com satélite, né, que você acabou, se eu não me engano, implantando muita coisa na Amazônia, não foi isso? Sim, eu agradeço a Embratel, ao Departamento de Comunicações Domésticas via satélite, embora já tinha ido muito a Mosqueiro, né? Eu tinha ido muito a Mosqueiro porque a estação de Mosqueiro foi montada pela ANEC, que era topo de fusão. Topo de fusão, para quem está me ouvindo não sabe, a gente jogava quilowatts de energia na troposfera. Ela devolvia um derrame de X de volta para a antena receptora. A gente usava a camada da troposfera para como que fosse um espelho, assim, mas era a eficiência muito baixa. Chegava ali do Belém, era Belém Cachoeira. Belém Cachoeira era o quê? Não dava 120 canais de voz, não dava mais que isso. A eficiência era muito baixa. E as antenas gigantescas, não sei se chegou a ver aquelas antenas de topo de fusão lá em Mosqueiro, aqui tudo NEC. A NEC que montou. Mas eu agradeço a Embratel, né, especialmente, ter conhecido São Gabriel da Cachoeira, ter conhecido Tabatinga, voltei lá, né, depois para dar um serviço aqui. Agora você já falando do Amazonas, né, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, né, isso já é no estado do Amazonas, não é isso? Você foi de barco, não foi isso? Foi que você citou, né, a minha experiência na Amazônia. A minha experiência na Amazônia, cidades principalmente, né, tirando Belém, as cidades ali no entorno de Belém, Santarém, que eu fiz pela Embratel, Santarém e outras cidades, né, que você conhece bem, Oriximiná e outros. Macapá, eu fui pela Embratel também, né? Mas a Amazonas, o estado do Amazonas, não a Amazônia, eu, sobretudo, fiz as cidades ribeirinhas em volta ali do Rio Solimões, do Rio Negro, algumas cidades. Então, aí eu conheci o meu país, posso dizer que eu conheci, porque dormi noites e muitas noites e navegando contra a corrente, principalmente contra a corrente, que a favor da corrente é mais rápido, mas contra a corrente para Tefé, Coari, Fonte Burro, cada cidade dos Solimões, que pouca gente vai ter chance de conhecer. E o nosso Brasil não é para falar, não, ele é muito rico. A Amazônia é uma coisa assim, você pode viajar o mundo inteiro, mas se você bater no peito e dizer, eu conheci a Amazônia, olha, é uma coisa fantástica, Bruno. Eu sei que você é de lá, que você conhece, mas é uma coisa fantástica. Ou não é? Eu sei muito bem. Agora, só para contextualizar isso, né? Você, na verdade, se eu não me engano, você estava instalando na época, né, sistemas satelitais, né, sistema VSAT, se eu não me engano, não lembro exatamente. Isso na década de 80, né? Então, na época ainda não era VSAT, né? Porque VSAT a gente fala mais antenas e terminais assim de 1,20 m, 1,80 m, eram estações SCPC para levar telefonia, né? E outras para levar televisão. Então, na época, era para expandir e levar telefonia para cidades do Brasil que não tinham ainda nem telefonia. Por exemplo, chegava numa cidade, tinha a central da Telemazon, mas não adiantava nada, porque a central só falava ali naquele local, né? Então, precisava do apoio da Embratel para entroncar essas cidades, primeiro com Belém e Manaus, e depois Manaus e Belém, sem falar Rio Branco, sem falar em Boa Vista, sem falar em Macapá, né? Sem falar em Porto Velho, né? E outras cidades como Santarém, interligar isso tudo com as centrais, que eram em Manaus e Belém, e depois interligar com Rio, São Paulo e Brasília, né? Fazer a integração nacional. Antes começou só com TV, unidirecional, né? Já é uma integração, né? Você, para integrar uma nação sem telecomunicações, é impossível. É impossível. Não, imagino. Então, não se sabe o que... Então eu posso afirmar aí que você... passando na cidade. Posso afirmar aí que você, na verdade, ajudou a implantar a telefonia nacional, né? Lá na Amazônia, né? Onde o pessoal não conseguia falar para fora. Né? Expansão, né? Vamos dizer, expansão, né? Expansão, sim. Eu não fui do 000, não. Eu fui da expansão. Em algumas cidades do zero, sim. Em algumas cidades pequenas do zero. Mas
para ser bem honesto e bem direto, vamos dizer assim, expansão da rede para as cidades de menor porte, né? Sim, sim. Entendeu? Para Até a cidade hoje de isso é menor complicado, porte. né, Cris? Até hoje isso aí, Cristóvão, é complicado, porque até um pouco tempo atrás, até a própria rede de dados, né, internet, né, era precário nessa localidade. Mesmo o sistema Petrobras passando fibra no meio da Amazônia, né, isso na década de 80, 90, essa localidade, né, por exemplo, Tefé, né, que é uma cidade até bem grande, por sinal, né, no meio da Amazônia, o serviço de dados deles só melhorou nos últimos tempos, né, na última década aí, quando os sistemas satelitais evoluíram também, né? Não foi isso? Ainda está evoluindo, porque a fibra ótica, você sabe bem, que a corrente de arrasto do fundo do rio ela é muito nociva para as fibras óticas. Você passar fibra ótica ou micro-ondas nas florestas amazônicas, sobretudo através dos rios, a manutenção é caríssima, Absurdo, é um né? É absurdo. caríssima. Isso é um absurdo e outra coisa, é selvagem. Você não tem farmácia por técnico, por engenheiro, você não tem, às vezes, água potável, você tem doenças desconhecidas, né? De animais, até como morcegos, como veio aí alguns vírus. É complicado. Então, o custo de manutenção ele é terrível, porque a vantagem do satélite nesse caso é que você pula, né? Você joga de Belém direto para, por exemplo, Oriximiná. Então, você só tem que fazer manutenção em Belém Oriximiná. Então, esses custos que não são considerados ainda, é onde aí o Elon Musk, com a Starlink da SpaceX, ele está visualizando, já vai entrar no Brasil agora, já saindo a autorização aí da Anatel, eles já estão com pessoa jurídica aqui no Brasil. Eu acredito que até julho, tem uns 3 colegas que eu influenciei, que entraram no site, compraram, já pagaram US$ 99, estão só esperando o terminal. E ele é muito interessante, porque ele é praticamente autoinstalável. Você aponta ele para o alto, não precisa fazer igual uma estação satélite comum, quem quiser eu mostro outro dia, e ele tem tantos satélites que quando capta, mesmo que seja um derrame de X de energia do satélite, aí alguma coisa, ele se auto-reaponta. Ele reaponta, ele tem um reapontamento, um autoapontamento, vamos dizer, limitado, mas que funciona muito bem. Uhum. Né? Tem trocentos vídeos no YouTube que você vê essas instalações e são fantásticas. Então, essa parte de internet eu vejo quase como obrigação, porque a ONU já colocou o acesso à internet no mesmo nível de oxigênio e água. Exatamente. Já colocou que o acesso à internet está quase no mesmo nível para o ser humano se sustentar e conseguir evoluir, praticamente no mesmo nível da água, alimentação, né? E saneamento está no mesmo nível. Então, eu acho que essa pressão, Bruno, é que o Elon Musk, da Starlink, a OneWeb, a AWS com o projeto Kuiper, que apesar de atrasado, ele vai entrar para valer quando entrar, o projeto Kuiper da Amazon Web Services, o projeto aí da Lightspeed, da Telesat, e muitos outros aí, eles vão entrar, estão jogando dinheiro fora, não. Não, de forma nenhuma. São tecnologias aí que, por pouco que eu sei, até peço para você. Então, jogando dinheiro fora compensa, já que a não. gente está Então, encaixando quem aqui, né? tem terrestre, tem terrestre. Mas você não vai poder ficar fora da rede. Exato, né? Aproveitando só o embalo aí, não vai poder falando ficar aí fora da rede. dessa nova tecnologia de satélite, né? Eu sei que você estava super por dentro aí. Eu sei que tem muita coisa agora na faixa de baixa órbita, né? Chegando, né? Como o próprio Starlink, né? A própria solução da Telesat. Esses que eu estou falando é tudo de baixa órbita. Como é que eles podem desenvolver, por exemplo, a Amazônia? Como é que fala um pouco sobre essas tecnologias novas emergentes aí de satélite, que na verdade é tudo em cima de IP, né? Então, o satélite, na verdade, claro, né, é o meio físico, é a camada 1. Não, né? sem IP nada se faz. Sim, mas tem um grande porém, né? Um grande porém a limitante sempre foram as antenas e o preço dos terminais.
Hoje a gente brinca, dizendo que o que você paga por um iPhone 13, esse último iPhone, com o que você paga no iPhone, você compra 2 Versátil completas com antena e tudo. A gente chegou. Agora vê quem tem mais tecnologia, né? Você compra um iPhone e com o preço que você paga para esse iPhone de última geração, você consegue comprar 2 Versátil completas. Olha onde que nós chegamos. Realmente 2 baixou Versátil muito o completas. preço. Agora vamos voltar para o Léo. Vamos voltar para o Léo. Léo só lembrando, né? Baixa a Ele órbita, resolve né? uma... satélite, constelações, são constelações e mais constelações, né? De satélite de baixa órbita. Isso aí, hoje, nos testes, quem é já assinante, são 145 mil assinantes hoje da Starlink, eles estão até devolvendo o dinheiro de algumas assinaturas que eles não estão dando conta dos pedidos. Eles não estão dando conta que eles não esperaram. Né? A produção deles de terminais, apesar de subsidiado, né? É subsidiado, eles não estão dando conta, mas está dando um ping, está dando uma latência, né? Vamos dizer, o tempo de resposta total. Vamos falar o tempo de resposta total, em que você dá o enter e vir, está dando a ordem entre, no máximo, 50 milissegundos e, na média, 30 milissegundos. Ou seja, para pessoas altamente exigentes, como gamers, já estão atende. aprovando o sistema. Oi? Já atende, né? 30 milissegundos para satélite é quase o tempo de fibra, né? Provavelmente deve ter fabricante aí usando como marketing isso, né? Olha, a gente tem o link satelital aqui em nível de fibra ótica. Só não sei o custo disso. O cliente não quer saber, Bruno, se é fibra ótica, se é rádio ou se é satélite. Ele quer saber o resultado, aquela brincadeira que eu sempre falei. O cliente não quer saber se o pato é macho, ele quer ovo, ele quer comer fritada. Agora, se é fibra, se é rádio, ele quer preço e qualidade. Perfeito. Ele quer preço e qualidade. Meio é meio. Agora, eu tive num debate que eu me lembrei muito de você. Eu tive num debate sobre a evolução do IP, né? Que tem alguns pensadores. Só o IP já vai completar meio século. É verdade. Desde que o Departamento de Defesa americano criou a DARPA, já vão completar 50 anos. Aí a pergunta que você faz é assim, o IP não está já vovô? O IP é vovô hoje. É um bebê, mas vai chegar um dia que vai ser necessário rever tudo isso. O problema é destruir a casa e começar do zero. É outra discussão interessante. O IPv6 a migração está sendo feita aí. Eu acredito que mais 1, 2 anos aí essa migração vai estar praticamente completa, né? Mas certamente já existem debates aí iniciais para pensar na próxima geração. A próxima geração não vai. O problema não vai ser a quantidade de endereços, mas o tipo de serviço que você vai ter. Com a implantação aí, por exemplo, do 5G. Porque o IPv6 resolve a quantidade de endereços. Exato. Mas não significa que seja nata do pensamento de interconectividade mundial. É claro que se não tiver melhor, ele vai continuar, não tenho dúvida disso. Mas aquela recomendação que eu queria dar final é também essa minha fase pós, NEC, pós Telebahia, pós Embratel, que foram meus 3 empregos de engenheiro. É dizer o seguinte: primeiro, acredite em você. Segundo, acredite que você pode. Terceiro, acompanhe a evolução nos sites, esse que eu falo para todos os alunos da Unisat, no site de empregos internacionais, não só nacionais. Entra em jobs, em careers de empresas, vou dizer aqui, da área de satélite, da SES, da Intelsat, da Telesat, da Spasat, da Spamar, de todos. Viasat, Hills. Aí vem lá o job description, a descrição do emprego. Ali já é um balizamento de para onde tem que estudar, já estão se encaminhando os postos de trabalho. Porque a universidade ela é o berço do saber, ninguém tem dúvida disso. Mas ela é lenta, ainda mais em países que nem o nosso, onde as federais precisam do amém do MEC, mesmo as particulares precisam do amém do MEC. Então, é uma máquina lenta. É uma máquina lenta. Eu não estou falando de Brasil, estou falando genericamente. Ela é lenta. Então,
o mercado é muito mais rápido. Então, se você se basear só no conhecimento acadêmico, você pode ficar defasado, porque aquilo que o mercado está querendo, você só vai saber pelas requisições de pós-trabalho, ou seja, visite o site das empresas e procure lá a descrição do emprego. Empresas americanas, empresas canadenses, empresas asiáticas, empresas europeias, ou até africanas, né? Eu tive em Angola, eu não lembro se você teve em Angola, eu sei que você tem amigos angolanos, Eu né? tenho, mas não, infelizmente não tive a chance. Mas é um campo de emprego fantástico, é um campo de emprego fantástico. Não tenha medo de alçar voos. Vejam quantos estrangeiros trabalham em vários países. Um exemplo são os Emirados Árabes. Em certos Emirados Árabes, como em Abu Dhabi, lá em Dubai, 70% da população de profissionais são estrangeiros. Olha que fantástico. Tem países como Luxemburgo, o salário mínimo é 15 mil reais, é 2.200 euros. Ou seja, não se autolimite. Eu sempre brinquei que o carioca se autolimita. Ele acha que aquele bairro que ele foi criado é o planeta inteiro. Eu tive uma mãe, que dá vontade até de chorar quando eu penso nela. Ela falava, olha, a Terra é redonda. A Terra é redonda. Por mais países que você conheça, mais países você terá para conhecer e mais preconceitos você vai deixar para trás. Muita coisa que você achava ruim vai passar a ver que é boa e vai ver que a vida não é para nós nos autolimitarmos. Nunca se autolimite. Acredite em você, acredite na ciência, acredite no estudo. Você pode, agora, tem que querer. Tem que querer, que é sacrifício. O Bruno, por exemplo, eu sei o caminho dele, eu acompanho desde que ele chegou no Rio, aproximadamente, a gente viajou muito junto para Niterói, na época eu ainda tinha carro, e a gente conversava, eu sei do esforço dele. Ele, para gravar os vídeos dele, quantos fins de semana e quantas noites ele sacrificou até conseguir chegar no resultado dele. Não é fácil, não. Mas quando você consegue atingir sua meta, você diz, puxa vida, subi essa montanha gigante, agora eu subo qualquer uma. Não é isso, Bruno? Agora acabou que eu vou ser entrevistado agora, né, Cris? Eu acho que, vendo no início da minha carreira, né, quando eu estava em Belém ainda, eu via certas oportunidades de trabalho, por exemplo, aqui no Rio, até fora, aqui no exterior, né, e eu achava que não era para mim, eu não tinha condições, né, de técnicas de assumir uma vaga daquela. Eu lembro quando eu fiz o primeiro concurso para o sistema Petrobras, isso em 2006, eu fiz a prova, eu saí da prova pensando o seguinte, eu nunca vou passar nisso aqui, eu não tenho condições nenhuma, né, eu não tenho capacidade para tal. Mas assim, são etapas, né? Como você falou, né? A gente não pode se limitar, a gente tem que estar sempre aí empenhando, se esforçando, né? Hoje aí, mais de 15 anos depois, a mesma prova que eu fiz lá em 2016, eu fui aprovado, né? E se eu pegasse o meu eu do passado e olhasse para o eu do futuro, né? Eu não ia acreditar que eu tinha conseguido isso. Mas acho que o grande ponto, né? É a gente ir passo a passo, né? Com paciência, com perseverança. E isso aí você conhece mais do que ninguém. Então, aproveitando esse gancho aí, qual é a dica, né? Qual é a palavra aí que você daria para esses profissionais de telecomunicações, seja rede, se a pessoa quiser entrar em rede, seja satélite, seja fibra, seja cloud, não importa. Mas para aquele colaborador, aquela pessoa ali que está começando agora, né, qual é a principal dica, né? Quais são as dicas que você pode dar para eles? Olha, a principal dica é se esforce. A principal dica, se esforce mais, se atualize mais, esteja antenado, ligado, porque hoje a gente fala já há algum tempo em virtualização, em funções de rede, né? Virtualização de funções de rede, orquestração, SD-WAN. ou seja, uma série de, vamos dizer, de palavras que para o ambiente acadêmico, né, soa para alguns estudantes de engenharia ou estudantes de curso técnico, soam
como palavrões. Olha, não tenha medo, comece do básico, né? Computação de borda, edge computing, parta para dentro. A sua chance vai aparecer e você vai segurar essa chance. Agora, a palavra-chave é estude, tenha fibra, tenha consistência, tenha continuidade, não durma no ponto. Não é que você vai viver para trabalhar e estudar. É o contrário. Você estuda e trabalha para ter um conforto na vida e, sobretudo, ter segurança. Porque, por mais que você diga, eu vou para uma função pública, não pense que é assim, não. Hoje é um concurso, são pouquíssimas vagas, e mesmo, olha, está tendo um concurso da Petrobras, fechou, se eu não me engano, ontem ou hoje, as inscrições. Olha, o que a gente recebe de ligação, Bruno, se a gente vai abrir turma, infelizmente, não temos tempo para abrir, está muito em cima, não seria justo, é terrível, porque você estuda 3, 4, 5 ou até mais de 8 anos, no 11º concurso você passa, e às vezes ainda é para o cadastro. É para o cadastro de reserva. Então, as coisas não são fáceis, seja no mercado privado ou no mercado público. Então, a palavra eu vou repetir: dê consistência e continuidade. Se você tem lacunas no seu currículo, preencha essas lacunas, preencha os brancos. É inglês? Estude inglês. Tá? Deixe de ficar no lado intermediário, tente ir para o avançado. Espanhol, idem. Se puder ter uma terceira língua, né? Não vou dizer mandarim, que é mais complexo, mas um francês, um alemão, algo que te ajude, é excelente. Outra coisa, tente fazer intercâmbios, já que você às vezes não tem dinheiro para ir lá fora. Hoje, virtualmente, o meu filho aqui joga com pessoas do Japão, joga com pessoas de vários países, e nisso aí pode surgir uma chance. Entendeu? Então, é fibra, é estude, é trabalhe, tenha fé em você, tenha fé que a ciência sempre vence, isso aí eu não tenho nenhuma dúvida, eu sempre brinco. Quem não acredita na ciência, por favor, jogue o seu smartphone fora. Eu brinco, sempre brinco com as pessoas. Não acredita em ciência, então faz favor, joga fora o seu smartphone. Pois é. Porque é bom usufruir da ciência, né? É muito bom usufruir. Acredite em você, acredite no estudo, acredite na ciência e a sua vaga vai estar garantida. Agora, não pare de estudar, dedique algumas horas por dia, não bobeie, enquanto você dorme, enquanto eu durmo, enquanto o Bruno dorme, tem aí, sei lá, uns 50 milhões de chinesinhos desenvolvendo aplicativo. Então, está sempre querendo dar um passo à frente da gente. É verdade. Então, a competição é feroz, não é? É isso. Mais alguma coisa? Não, só lembrando, né, que hoje a gente tem mais recursos, né, para estudar. Hoje eu até fiz um vídeo recentemente onde eu mostrei para o pessoal, né, que tem muito curso gratuito, certificações quase de graça da Howard, da Juniper. Então a pessoa consegue hoje se capacitar, né? Claro, né, muitas das coisas estão em inglês. Então até tem alguns cursos também meus, né, em português, justamente para ajudar nessa ponte, né? Mas eu acho que é isso, né? É disciplina, né? É empenho, né? Às vezes você não tem muito tempo, às vezes a pessoa tem aí uma carga horária gigantesca, né? Mas meia hora por dia, né? Meia hora por dia, na minha visão, acho que já transforma bastante. E a última pergunta, Cristóvão, que eu queria fazer só, é em relação às novas tecnologias. O que você está enxergando aí, né, como novas tecnologias na área de redes e telecomunicações são promissoras aí para o futuro e até mesmo presente, né? Que eu sei que já tem muita coisa que está em andamento, né? Orchestration, né? STS, até o próprio Wi-Fi 6, 6E, 7 que está surgindo. O 6E também, né? Até o próprio, em vez do 5G, o 6G, mas isso é muito linguagem, às vezes, de marketing, né? Eu acho que a gente tem que cair dentro, porque o 5G se fala, porque é a parte mais palpável, vende capinha, vende bateria, vende um monte de coisa. Mas a pessoa esquece que são mais de 26, eu não lembro, ciências que convergem, né? Que convergem, como se você abrir a casca de cebola de uma nuvem, do que a gente chama de cloud,
Olha, tem tanta coisa para você estudar. Eu fiz uns 4 ou 5 cursinhos aí da AWS, né? E até para você comprar serviço de nuvem, fazer especificação, não é tão fácil assim, não, tá? Não é fácil. Então, a dica que eu dou para estudar é ciência de dados, sem dúvida, porque ciência de dados é um nome muito genérico. Pode ser Analytics, né? Que hoje Analytics mata o Ibope, como a gente diz, né? Você tem a parte todinha, cada vez mais, embora VM, máquinas virtuais, não seja uma coisa nova, mas evolui todo dia evolui. Hoje as VSATs, elas são, a maioria já passa a ser software defined. Então não é porque você é de micro-ondas ou de satélite ou de fibra que você não precisa da área de TI como ferramenta. Eu falar, a área de TI é uma caixa de ferramenta, desde o básico, que é a chave de fenda, até uma máquina complexa, que aí é para um profissional de altíssimo nível TI. A área de segurança da rede, que você tem várias certificações, eu vejo como uma área que nunca vai deixar de crescer. A área de segurança de redes, porque se a segurança de rede falhar, nós estamos mal. Né? A humanidade está mal. Tá? Né? Cada vez crescendo mais a Deep Web, a Dark Web, e um monte de coisa ruim aí, né? Tem o lado bom e o lado ruim, nós temos que nos aprofundar. A parte de orquestração. Agora, orquestração de quê? Depende. Nós temos orquestração desde redes VSAT, nós temos orquestração em gerenciamento de rede, temos orquestração, mas entender o significado do que é orquestração. A parte que eu já falei de NSV, satélites definidos por software, rádio definida por software, toda a parte de configurações gerais definida por software, tudo isso, para mim, não passa de ciência de dados, porque ciência de dados é um nome, vamos dizer, que ficou na moda, né? Não, eu vou estudar ciência de dados. Mas, espera aí, tu vai estudar ciência de dados de que você está falando? O que você entende como ciência de dados? Pouca gente consegue ser claro em que você está estudando ciência de dados, né? Entendi. Hoje eu estava falando, um VAR do futebol, ele começou como uma coisa muito rara. Hoje o VAR, caramba, pode dispensar até o juiz, que daqui a pouco o juiz é um humanoide, né? É a robótica, né? Pode ser. Já pensou você andar naquele seu Rio Guamá lá, e o comandante do barco, você vai olhar, é um humanoide. Um barco sem piloto. O carro autônomo já é quase uma realidade, né? Não, carro autônomo, sim, mas vamos dizer assim, smart, vamos para o termo smart. Se você for colocar cidade smart, só tendo um corte pequenininho, só a sinalização das ruas, é muito complexo de você fazer análise disso. 2 sinais verdes abrirem automaticamente. Olha quantos sensores eu vou precisar, gente. É muito inteligente. De repente, você não previu que um boi ia atravessar ainda Presidente Vargas. Que é uma coisa, assim, impensável, né? Mas, ou seja, você modelar, eu acho que a modelagem de dados é uma coisa que me atrai muito, porque você tem que pensar em tantas variáveis, em tantas coisas para fazer um hospital inteligente, uma cidade inteligente, um trânsito inteligente, esse termo smart que o marketing usa muito. Eu falo, gente, isso aí tem muita ciência, muito sensor. Então, sensores. Internet das coisas, né, que a pessoa fala, internet dos corpos, internet dos animais, você botar sensor em tudo que for pensável. Acessou a rede, estamos em casa, né? Exato. Se conseguir acessar a rede, e acessar a rede, se tiver quem pague pelos dados que o sapo vai gerar, se tiver quem pague pelos dados que a pedra vai gerar, puxa vida, é fantástico. Então, essa é a minha última recomendação, acredite na evolução e sempre naquela frase. Eu criei 5 teoremas, brincadeira, naqueles 5 teoremas que você ainda lembra. O primeiro é que o tempo não para. Se você parar, ele não vai esperar por você. O teorema de Cazuza, que eu coloquei isso em 95 no primeiro curso. Segundo teorema, eu botei teorema de Lulu Santos. Tudo muda o tempo todo no mundo. Se você não mudar, tudo vai mudar e você vai ficar para trás. Terceiro teorema é o teorema de Belchior.
daquela música Como Nossos Pais, né? O novo sempre vem. Se você não se renovar, vai vir um novo estagiário, um novo engenheiro, um novo analista, e você vai ficar para trás. Você não vai ter vez e vai reclamar da vida. E ninguém te dá aumento, ninguém te dá trabalho. O quarto teorema é o teorema de Raul Seixas. Eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante do que ter aquela velha ideia formada sobre tudo, né? Você tem que ser uma metamorfose na área tecnológica. Porque se tudo muda, você tem que mudar, tem que ser um camaleão, tem que ser uma metamorfose. E o último teorema, que é o recado final que eu vou deixar aqui, antes de eu pedir uma colher de chá ao Bruno para divulgar o nosso canal, é o teorema de Jacques, o mineirinho, que o empresário, o chefe, o gestor diz, já que está aqui o mais novo, o mais moderno, e até ganhando menos, nós demite o seu uai, e pega o novo. É o teorema de Jacques, o mineirinho, já que está aqui o mais novo, tu está fora. Tá? Então, se renove, seja uma metamorfose ambulante, porque a ciência o é, muda um posto de trabalho todo dia. Eu estava conversando com o Bruno sobre redes Wi-Fi, e olha, não é fácil dimensionar uma rede Wi-Fi hoje em dia, não. O Rafael está dimensionando o estado do Pará, ele já está mais de 6 meses fazendo termo de referência. Cada dia ele descobre uma coisa. Pessoas pensam que implantar Wi-Fi é só colocar um roteador no meio da sala e ligar na tomada. Só que é muito além disso. O pessoal pensa tudo que é tudo... Como é que chama aquela casa que vende roupa pronta? C&A. Eu falo que isso não é projeto. C&A, você pega um terno, veste, deu mais ou menos, vai lá e vai para a festa. Depois nunca usa mais aquele terno. Tecnologia não é assim, não. Você não vai comprar coisa pronta e jogar. Isso aí seria ridículo chamar isso de projeto. Vou pedir uma colher de chá para o Bruno. À vontade. Nós temos 2 canais na internet. Nós temos o programa Tech Friday, quinzenalmente, no canal da Unisat Telecom, todas quinzena, sextas às 20 horas. Na sexta-feira que vem, dia 14, estamos trazendo as maiores autoridades em antenas da América Latina. Eu recomendo. É o engenheiro Emílio Abud, que eu tive a honra de trabalhar, ele era do CPQD, eu era da Embratel, eles estão muitas antenas juntos. Ele hoje é VP de tecnologia da Brasilsat Antenas em Curitiba. Então, dia 14. E agora, Bruno, abrimos um canal para membros. É um canal, eu não lembro, mas eu acho que é R$19,99 lá, que o Anderson e o Ed e os outros botaram. Já tem conteúdos exclusivos, né? Perfeito. Tem lá o webinar. Tá? Então, só isso aí, e dizer que a gente está aqui à disposição do canal TI com Açaí, a hora que chamar nós estamos juntos, e quero agradecer ao Bruno e agradecer a você que é assinante do canal TI com Açaí ou que é aluno, ex-aluno dos cursos do TI com Açaí, um dos mais competentes aqui em língua portuguesa, não só do Brasil. Maravilha, Cris. Eu vou deixar o link aí do canal da Unisat aqui embaixo, para o pessoal aí se inscrever. O que você mencionou foi que agora o canal ele tem uma área de membros, né? E eu cheguei a ver já sobre isso. E aproveito para reiterar, né? A Tech Friday eu também assisto, faço parte da audiência. São debates, né? São diálogos muito interessantes aí que você não vai ver em nenhum outro local na internet. Eu posso falar isso sem modéstia. Realmente é fora de sério o nível dos profissionais que vocês trazem lá. Então, acho que mais gente precisa assistir isso, mais gente precisa tá sabendo, né, sobre o que vocês fazem, porque é um trabalho realmente excepcional. Então, podemos encerrar por aqui. Muito obrigado, Bruno. Eu que agradeço. Muito obrigado ao canal TI com Açaí. Estamos juntos aí para o que precisar, tá, Bruno? Maravilha, Cris. Obrigado pelo seu tempo, tá? E até a próxima.